Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do intestino hiperpermeável, conhecida nos Estados Unidos como Leaky Gut Syndrome. Na verdade eu não gosto muito de dar nome, né? Os bois falar que isso é um nome de uma síndrome que as pessoas se assustam, eu acho que tem uma doença logo do intestino. Eu vou explicar um pouquinho do funcionamento do intestino para vocês entenderem o porquê que ele pode se tornar hiperpermeável. O hiperpermeável é o seguinte, é uma peneira que ao invés de funcionar como peneira fina, passa a ter os quadradinhos entre ela, passa a não funcionar mais com uma peneira muito fina e aí ela se abre e passa mais do que deveria passar através dessa peneira. Então o nosso intestino, ele precisa ter uma camada protetora. Sobre essa camada protetora ele tem uma grande população que são os micro-organismos que vivem comensalmente conosco, que são, a gente chama de microbiota intestinal ou microbioma, que são bactérias que precisam viver dentro de nós, e inclusive nós temos muito mais material genético destas bactérias dentro do nosso corpo do que propriamente de DNA de ser humano. Ou seja, nós somos mais bichinhos do que seres humanos, apesar de nós sermos animais também. Então, quando nós temos uma alimentação inadequada para nós, vamos lembrar que existe um padrão de alimentação que é um padrão mais universal, que é o padrão de comer comida de verdade, menos produto alimentício. Mas por diversos fatores que estão dentro da individualidade de cada ser, quando nós passamos um pouco da cota do erro para o nosso próprio sistema, a tendência é que, primeiramente, essa microbiota, esse microbioma, essas bactérias que nós dividimos em gram negativo e gram positivo, isso talvez você se lembre lá da biologia, que vivem em equilíbrio, em harmonia, até porque é muito importante essa harmonia, serão eles os fermentadores do que passa pelo nosso trato digestório quando chega lá no intestino. Então esses micro-organismos passam a ficar desequilibrados. Não só a alimentação inadequada, mas bebidas alcoólicas, o cigarro, o tabagismo, o uso de algumas drogas, o uso de antibióticos, o uso de anti-inflamatórios, de corticoides, o uso de uma série de alimentos, o uso de uma série de drogas, de medicamentos, acabam mudando a composição dessa microbiota intestinal. Quando ela está desregulada, a tendência é que já não consiga mais fermentar e fazer parte do processo digestivo que é próprio deles. E aí esse alimento não tão bem digerido começa a ter contato direto com a nossa primeira barreira real, porque essa barreira dos micro-organismos, dos lactobacilos, né, que vocês conhecem, tem outros, não só lactobacilos, é uma barreira que é nossa, mas não é nossa. Eles vivem conosco, fazem parte da nossa existência, mas eles não são material genético do Victor. Isso é uma característica de dentro do intestino. Lembre que passou comida pelo trato digestório, até que a gente absorva, ela não é nossa. Ela pode passar reto. E se eu precisar desse processo digestório, que é dependente desses micro-organismos, se eu necessitar de que eles selecionem bem o que vai entrar e que façam com que o que vai entrar fique de forma absorvível e eles não estiverem executando esse papel de uma maneira adequada, a tendência é que o alimento não tão bem digerido passe a ter contato então com o nosso primeiro sistema, a nossa primeira barreira lá na nossa capinha, que é o nosso intestino, o epitélio do intestino. Quando isso começa a acontecer demasiadamente, a tendência é que já o nosso corpo tenha que passar a responder de forma a não ceder a quantidade de material maior, um material não bem digerido, que provoca uma inflamação local. Essa inflamação local ela é combatida. No momento que já não é mais tão suficiente também o nosso sistema brigar contra essas proteínas que não estão bem digeridas, a tendência é que a nossa defesa fique fraca e o intestino já inflamado passe a deixar entrar alimentos não bem digeridos e aí o nosso sistema acaba respondendo totalmente inadequado. Nosso sistema imunitário pode responder das mais variadas formas. A quebra da barreira, da parede das células dessas bactérias que começam na briga entre elas
parte da parede dessas células das bactérias que ali morrem começam a nos intoxicar e podem provocar um quadro de inflamação silenciosa crônica. A gente fica mais resfriado, a gente começa a desenvolver outras doenças, candidíase, infecção urinária, o herpes aparece, a pessoa se sente mais depletada. Então, esse quadro que a gente pode denominar de endotoxemia, que é a parede morta, liberando lipopolissacarídeos, LPS, esses lipopolissacarídeos entrando na corrente sanguínea e a gente respondendo a eles, isso mina o nosso sistema todo. No momento que isso acontece, é sinal de que já o intestino está hiperpermeável. Essa peneira já não funciona como deveria funcionar, ela está aberta e está entrando muito material, molécula inteira, proteínas inteiras, sem a correta digestão. Como é que a gente cuida desse quadro? Bom, aí o tratamento é interdisciplinar, porque é fundamental triarmos quais são os alimentos mais alergênicos, mais inflamatórios para aquele indivíduo. Existem aqueles que são mais alergênicos para o todo e aqueles que são muito alergênicos dentro da individualidade. Segundo, nós podemos fazer também uma triagem que não depende também de exames, mas uma triagem através dos alimentos que nós estamos com dificuldade de fermentar, aqueles alimentos que precisam de muita fermentação. E aí existe um protocolo também. Enfim, quando a gente faz exclusão e junto disso trata o aspecto inflamatório, entregando não só comida de boa qualidade, mas também uso de suplementos e talvez não num primeiro momento, mas num segundo momento entrar com probióticos, esses probióticos e às vezes tipos específicos de pré-bióticos que vão alimentar a microbiota. Então o pré-biótico vai alimentar o probiótico, que é a microbiota intestinal. Geralmente a gente lança a mão de alguns, a gente escolhe as cepas, os tipos dos gram-positivos, talvez não num primeiro momento, mas isso deve ser analisado individualmente pelo profissional de saúde. Então, quando a gente exclui, a gente trata, a gente dá o arsenal anti-inflamatório para o corpo, identifica se há algum descontrole na produção de enzimas, algum descontrole na produção dos hormônios, e a gente ajusta, naturalmente o corpo passa a se regular. É um processo que às vezes é um pouco demorado, então as pessoas às vezes precisam passar mais tempo com uma alimentação restrita. A tendência é que a partir disso haja uma chance bem aumentada do desenvolvimento de doenças autoimunes para quem tem genética para tal, desenvolvimento de doenças, transtornos mentais, de depressão, de síndrome do pânico, de alguns processos alérgicos, né? Pessoas com alergia de pele, às vezes até acne, enfim, tudo isso pode acontecer em decorrência dessa síndrome do intestino hiperpermeável, o que muita gente acaba denominando como síndrome do intestino irritável. Na verdade, o intestino irritável geralmente é o intestino que está hiperpermeável, e aí o que a gente precisa não é de medicamento, mas de regular esse intestino novamente. Esse e outros muitos temas eu abordo lá no curso online que eu fiz, dedicado, são 80 módulos, onde eu dedico todo o meu conhecimento até hoje nessa área para explicar para as pessoas sobre alimentação, sobre os aspectos de exames, sobre o que são esses hormônios e como eles se relacionam entre eles e o que pode levar ao desenvolvimento de doenças. E na realidade, como eu acredito que toda doença é um desajuste que quando a gente consegue encontrar, diagnosticar e regular através do estilo de vida, isso os estudos deixam muito claros, a gente tem grande chance de melhorar as doenças, de não necessitar de tantos medicamentos e até ter o retorno à nossa qualidade de vida a depender do estágio das doenças das pessoas. Então, acessa que eu tenho certeza que dentro dessas 80 módulos você vai ser contemplado com muita informação.